Olá pessoal, bem-vindos à live de hoje, dia 9 de junho de 2022, onde vamos falar de uma coisa que eu há tempos precisava esclarecer de maneira mais clara, bem clara, hein? E o que eu vou esclarecer de maneira bem clara é um troço super ultra novo para quem está acostumado a curso de inglês, escola de inglês, professor de inglês, método de inglês, uma série de coisas assim, porque aqui não tem nada disso. Aqui é uma instalação, como eu já falei tantas vezes. Eu vejo os alunos entre aspas, porque eu não considero aluno, eu considero clientes ou usuários que estão instalando o inglês. Mas tem uma reação dos alunos de inglês, o aluno típico, né? Típico não, é o aluno, é como é, porque foi condicionado para ser assim. E eu acho que entre as várias causas, se você me botar 3 causas, eu acho que de não aprender inglês, que é o resultado geral, pode perguntar, pega 5 amigos, vai lá e pergunta quem já fez curso de inglês, 5 já fizeram curso de inglês, 5 não falam inglês, 4, não, 5, deve dar menos de 10% das pessoas que fazem curso de inglês, vão na escola, se inscreve, pega o livro, blá, 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 faz dessa forma convencional e aprende. Consegue se comunicar em inglês. É raro. E geralmente é por outras causas, não é por causa do curso. O curso atrapalha, inclusive, viu? É real isso. Pode me processar e eu provo. Tá? A reação dos alunos de inglês é quase sempre essa daqui. Peraí, como assim? Não estudar? Como assim não estudar? Como é que faz? Não usar a memória? Não tem que memorizar as coisas? Não tem que fazer funcionar a memória? Eu estudei bastante memória, sabia? Como que funciona a questão da memória, né? Em alto nível, altíssimo nível de estudo da memória. Foi bem interessante. Conheço bem como funciona, porque eu achava também na época que memória era fundamental. Não é. Não precisa nem usar a memória, não tem nada a ver, né? Não pode nem pensar. Como que eu vou fazer um curso e não penso? Se for fazer um curso, não pensa. Agora, você instalar a capacidade de falar e de ouvir num outro idioma, não deve pensar, não pode pensar. Não é que não deve, não pode, não deve mesmo. Atrapalha. O pensamento atrapalha. Sabe por que é isso tudo? Porque existe, como eu falei no título, existe um instinto. Olha só, há relativamente pouco tempo atrás, desde que se estuda a linguagem há séculos, tá? Pelo menos no Ocidente, e no Oriente também. Tem muito estudo de linguagem antigo, né? Todo mundo ficou encucado. Todo mundo não, os filósofos, etc. tal, ficaram inculcados de como que é esse negócio de chegar e descrever o mundo e uma série de coisas assim. Como é que é esse que o ser humano fala muito mais que os outros bichos? Por quê? E então nos últimos anos o óbvio começou a bater na porta dos filósofos sobre linguagem, dos linguistas e outras pessoas preocupadas com o assunto da linguagem. O óbvio o quê? De que o mundo inteiro fala. Peraí, como assim? O mundo inteiro dessa espécie aqui, que é o Homo chamado Sapiens, parece que sabe das coisas, fala. Ué, como assim? Todo mundo fala? Todo mundo fala. 7,5 bilhões de pessoas que nasceram no planeta Terra e estão vivos hoje em dia, falam. Muitos jogam xadrez? Quase ninguém. Mas todos falam. Então não é uma coisa que é uma informação que alguém pegou, não, ficava completamente nas nuvens. E o pior é que é tanta tradição de ficar nas nuvens, porque a gente fala dele muito pequenininho, quando nem entendia o que estava acontecendo. Então o que acontece é que as pessoas ficaram nas nuvens um tempão e agora não conseguem descer das nuvens para coisa prática e real como é. Aí começaram a bater a porta da linguística do sentido biológico, no sentido da vida, inclusive no sentido do instinto, né? Este rapaz aqui, ele não é o Mick Jagger, ele é o Steven Pinker. Steven Pinker é um... Deixa eu ver o que eu aqui. O Steven Pinker é um pensador. Cadê ele? Por que ele foi embora? Né? É um pensador e um psicólogo e um linguista. E ele
foi lá, o Steven, e publicou este livro aqui há um tempo atrás, quando mais ou menos a gente já estava desenvolvendo na paralela, não foi ele que provocou isso, na Speaking Organ, né? Na paralela ele começou a falar do instinto da linguagem, o instinto da linguagem, como quem diz o instinto de respirar e outros tantos instintos que tem, de comer, de ter sexo, de andar, enfim, um montão de outros instintos que existem no ser humano. Então, que a linguagem seria um instinto. E começa é meio cansativo porque fica sempre falando das estruturas e das estruturas em comum que existe, né? Eu próprio descobri algumas coisas interessantes, por exemplo, as gírias que são faladas lá em Nova York e são faladas no sul do Chile. São exportadas? O pessoal que fala essa gíria já nem sabe ler, nem escrever, né? Não dá para exportar. E não são imigrações, existe desde muito tempo antes das pessoas viajarem como viajam antes. Tem gírias que são comuns em todas as linguagens. Quer ver um exemplo? Uma coisa que é para chamar a atenção do outro, tá? A gente chama de engajador, tipo, que nem isso, tipo, né? Tipo é tipo. Pra quê? Pra você dizer uma lista de coisas. Então a pessoa fica ligada, é um tipo, né? São tipos de coisa. Tipo, tem muita gente que enfia 5 tipos numa sentença só, tipo, né? Assim, no português brasileiro, principalmente urbano, né? Em inglês tem like. Like também é um engajador, né? Like alguma coisa, então você tem que botar, dizer o que é like, mas você não diz. Então a pessoa fica atenta, esperando. A pessoa não, o órgão da fala da pessoa fica atento, esperando. Porque like é gostar, mas like é como, né? Tipo, como... E não fala o que, continua falando. Yeah, like, you wanna go to the cinema? Yeah, well, like, maybe, like, what film? Botei 2 likes aí que não tinha nada a ver, mas é para engajar, é um engajador que a gente usa, não é? Não é um outro engajador, etc. Esses engajadores são universais, tem em todas as línguas, inclusive as orientais. Imagino, eu não vi ainda engajadores nas línguas orientais porque não mexi com isso, mas muita coisa em comum. Bom, o instinto da linguagem, o que é um instinto? É a maneira, vou dublar ali, ó, dublar não, como é que chama? Traduzir. The way people or animals naturally react or behave without having to think, sem ter que pensar, or learn about it, ou aprender a respeito. Isso é o instinto. Aqui dá para se ver que o Steven ainda não entendeu a importância da voz. É um instinto que produz voz. Esse é o instinto. Produzir voz, não produzir esse significado, né? E aí ele botou um bicho que não tem voz. Então já quando comecei a ver, ele botou não, quem ilustrou esse negócio botou um montão de 2 pessoas que falam, 2 mamíferos que têm voz, né? Um pássaro, um ganso ali, um cisne, sei lá eu, que tem voz, um ganso, e 2 serpentes. Serpente não tem voz. Então quer dizer que ainda não chegou... E eu vi que ele não chegou, ele fica falando de palavras, uma série de coisas, e do significado. Significado é um antropocentrismo, né? Traduzindo aqui, a maneira como, the way people or animals naturally react or behave without having to think or learn about it. People or animals, animais. As plantas têm instinto também. Essa definição eu não gosto dela porque planta tem instinto de virar para o sol, né? De procurar a luz, se alimentam de luz, então tem o instinto de virar para lá, se desenvolver mais folhas quando tem luz. Girassol, por exemplo, fica acompanhando o sol. Enfim, não são pessoas ou animais, tudo tem instinto, todos os seres vivos têm alguma forma de sobrevivência. E já falo disso, é muito importante. A biolinguística então, né? Ficou apenas teórica, não é uma teoria, é uma filosofia. E a TSO, The Speaking Organ, é a primeira, pelo que eu examinei extensivamente, a primeira aplicação prática de biolinguística. Uma teoria
que se aproxima do que a gente fala, inclusive. Se aproxima, não chega lá ainda. Eu não me sinto bem por causa disso. Dou risada porque é meio cômico. As pessoas ficam lá estudando, enche a cabeça de ideias e de teorias e vai engatando uma na outra, ficam conversando um montão um com o outro e no fim não chegam numa coisa prática, aplicável, não chegam lá no âmago da coisa, que é realmente um instinto e que é realmente mais do que um instinto. É um órgão que faz isso que nós estamos fazendo agora. O órgão da fala. Bem, o instinto, enfim, né? O instinto fundamental é o instinto da autopreservação, da sobrevivência. Todos os animais têm. Todos os animais têm. Todos os seres vivos, eu devia ter colocado. Todos os seres vivos têm instinto de sobrevivência. Você pegar uma minhoca, eles rebuliçam um montão para tentar fugir de você. Né? Todos os animais têm. E, hoje em dia, o que acontece com o tal do instinto? Foi pro beleléu, não precisa mais. O instinto de sobrevivência, sair correndo porque o tigre vai te pegar lá quando você sair da sua caverna. Não tem necessidade tanta. Se você se resguardar muito, necessidade nenhuma. Né? Então, o que acontece com uma coisa de tão vital importância, que te preserva a vida? Então você pega aquele primeiro instinto. Qual foi o primeiríssimo instinto? Então o instinto de sobrevivência foi transformado em quê? No instinto de preservação da identidade. Mas preservar a identidade, quem eu sou? Sim. E como é que você é? O que você é? Sabe o que você é? Um som. Eu também sou um som. Qual é o meu som? O meu som é Zé Manuel Borba. J.M. Borba, né? José Manuel Borba. Esse é o meu som. E se não tiver som, não adianta eu escrever, não. O negócio é José Manuel. Para mim, né? Esse sou eu. Quem é você? Ora, eu sou José Manuel. E solto um som que tem o meu nome, o meu som. Ah, dá para escrever? Dá. Tudo que se fala dá para escrever. Mas eu sou um som. E sou um som porque quando eu era muito pequenino e ia morrer, eu fiz... E veio, minha mãe me descobriu, porque eu soltei minha genética no ar, me descobriu, me deu de mamar. Se eu fosse um passarinho seria isso, me daria uma minhoquinha. E se eu fosse um mamífero, aliás, eu sou um mamífero, então acontece isso com eles durante milhões de anos. A mãe descobre só porque ele diz ma, que é me, moi, mi. Em todas as línguas, ma, que não é mãe, é mim. Depois adotaram a mãe, falou ma também, né? Alguma coisa dessas. Mas a criança que vai morrer é que fala o mamífero, principalmente, né? Fala, aí quando pega a mesma voz, aí abre a boca e diz mim. O pronome objeto, aquele que recebe as coisas. Eles deram aquilo para mim, não deram para eu. Instinto de preservação da identidade que se manifesta pela voz. Para isso que existe a voz, para me identificar, para minha mãe me achar. E continua, isso é claro, é de vital importância. Crítico, nunca vai embora. E o instinto de sobrevivência também não vai embora, só que ele se transforma no instinto de se identificar pela voz. Claro, o instinto não foi nada besta e pegou a carona na coisa que te fez viver. Que foi dizer, não. É simples. Dá para entender, não é alta filosofia, né? Mas por que eu estou falando isso? Para dar a importância à questão do instinto mesmo. E esse rapaz aqui, claro que ele vai ser popular, claro que ele vai existir, vai ganhar dinheiro até com essa palestra, etc. É professor, não sei o que ele está fazendo, mas está falando, ele fala bem, olha as pessoas como estão ouvindo, rindo, né? Fala bem, não é o que ele diz, é como ele fala, inclusive, viu? E é um embaraço, é um constrangimento falar errado. Como é a tua identidade que foi pro espaço? Você não quer. Por isso que dá branco. Dá não, timidez, como falar? Olha só uma propaganda de um cursinho de inglês. 10 palavras que você pronuncia errado. Errado, você tá errado. Se você falar errado, você tá errado. Você é um errado, você é um erro. Praticamente. Não existe. Não devia existir. Interessante, né? Não pode falar errado.
Aí eles querem lá, good morning, children. Aí, good morning, teacher. Tudo errado. Oh, que dor. Não admira que tenha tanto overturn, né? Circulação de aluno que entra em escola e sai, entra em escola e sai, quer aprender inglês. Sem fazer os sons corretos logo de cara. Som inclui a fluência, lógico. Né? 10 palavras, eles fazem propaganda disso, inclusive, aproveita, claro, é besta. Né? Então você fala tudo errado, não sei o quê, então eu vou falar certo. Olha só, 4 erros de pronúncia, de som, de inglês, muito embaraçosos. Ai, que horror, olha o que ele está falando. Veneno, uma caveira. Morreu. Muito embaraçosos, muito vergonhosos. Olha, como superar, se sentir tímido, não, envergonhado, shy, né? How to overcome, superar. Feeling shy, sentir envergonhado ou nervoso quando você fala espanhol. Claro, vai estar falando errado. Muito simples. Como superar outra vez, overcome your fear of public speaking. Falar em público, opa, aumentou o risco, tem um montão de gente para falar que eu estou falando errado. Não interessa o tema nem o assunto, interessa como você fala. E este homem aqui de grande respeito vai falar, olha a mãozinha dele colocada já para... Tudo tá premeditado aqui para ele ter segurança ao falar em público. Muita gente não gosta de falar em público. Uma menina que vai dar aula de inglês. Legal, você fala inglês, vai lá, treina, sei lá, pega os livros e dá aula, né? Ou então usa o meu sistema, que é muito mais simples. Aliás, muito mais simples e funciona. E ela fala, tá bom, então eu vou usar, mas primeiro eu vou começar amanhã. Ih, mas tô morrendo de medo de falar, de dar aula. Claro, porque dá medo falar na frente dos outros e ter a possibilidade de falar com o som errado. Não é nem o que disser, se disser alguma bobagem. Ninguém tá com medo de falar bobagem. Muita gente, todo mundo fala bobagem. É o erro no som. Isso é gravíssimo, porque o som é a tua identidade. Então o único jeito de superar essa tal de timidez ou branco na hora de falar inglês é através do som correto. Só isso. Não interessa, nem você sabe o que está falando, mas o som tá certo e bate um sistema de controle de correção ali que vai tá certo, pode tocar. Problema nenhum. Acabou o branco do inglês. É só falar com o som correto. E a gente dá meios com isso, para isso com as ferramentas sound, começando, né? Structure, fluência total e comprehension, já dando o significado que o português tem. E assumir mais essa nova identidade. Si les hablo a ustedes en castellano, ¿sabe lo que me pasa? Cambia un poco de personalidad. Cambia la personalidad. Los niños me escuchan hablando en castellano y dicen, pucha, ¿quién es ese tipo que conozco, pero que de repente não é? Quem é esse cara que eu conheço, dizem as crianças, né? Quando me vem falando um outro idioma. It could be in English too. I assume like another personality. If I speak normally, that is, fluently, natively, English, Spanish, Portuguese, French. I'm a different person when I speak French. Je suis une personne différente quand je parle français. Eu sou uma pessoa diferente quando eu falo francês. Assumir essa personalidade, por que não? É até gostoso, né? Você nem percebe, é lógico. E se não conseguir, fake it till you make it. Fake it till you make it é um ditado assim que finge até você conseguir. Make it é conseguir. Não, um verbo de 2 palavras, né? Phrasal verb. Make it é I made it. Consegui, né? Fake it till you make it. Finge até conseguir. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento. O objetivo disso aqui foi explicar para vocês que realmente não precisa nem deve pensar ao executar as ferramentas Sound Structure Comprehension. Vocês vão se sentir aliviados. Puxa, não é comigo, é com um órgão que tem lá dentro, é só fazer. Nós entendemos isso e queremos que vocês entendam. Por isso que a gente está explicando essa coisa que não é uma novidade, há milhões de anos que os mamíferos falam, e nós também. Então, bom proveito, né? Assim, o principal é constatar a capacidade
obtida imediatamente. Treinou um pouquinho, agora fala em voz alta pra você. Parece que é outra pessoa falando. É gostoso. Experimentem. Um abraço para vocês e até a próxima. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento.